Vamos lá finalmente falar sobre essa contação de história, então, né? Como é que a gente cria uma história hipnótica, como a gente conta essa história, como a gente traz, então, resultados e recursos positivos através desse mecanismo, tá bom? Eu queria te dizer que, assim, você já sabe, né? Você assistiu a aula passada e sabe que eu vou falar sobre a história de Davi e Golias, tá bom? De uma forma, não vou contar a história toda, né? Só os detalhes aqui para fazer analogia aqui com o nosso exemplo. Mas eu queria te dizer que você pode utilizar várias histórias, contos de fadas, né? Histórias que estamos acostumados a ouvir, histórias reais, histórias suas, tá? Histórias bíblicas. Não importa a história que você vai contar, né? Se ela é real, se é um conto, se é uma ficção, mas é que ela traga uma mensagem e que essa mensagem esteja de acordo aqui com uma sequenciazinha que a gente vai ver agora, tá? Nessa tabela aqui orientativa que eu tirei do manual de hipnose ericksoniana lá da Sofia Bauer, tá? Achei bem bacana e trouxe para você aqui, tá bom? Então, assim, quando você vai contar a história, né? Tá até errado escrito ali, né? Meu Deus do céu. Histórias hipnóticas, tá bom? Esquece que alguns quadrozinhos vêm aí com umas letrinhas trocadas, mas não tem problema não. Então, o primeiro passo aqui é você ir justamente para a meta, né? O que eu desejo comunicar com a história que eu vou contar. E lembrando que se você vai fazer uma palestra, por exemplo, né, eu queria te lembrar isso, né, e você vai contar uma história na palestra, ou se você vai atender um paciente, um cliente em teu consultório e você vai contar uma história para ele, antes disso, existe lá o processo de anamnese, né? Então existe o processo de você investigar e pesquisar quais são os problemas principais daquele grupo, daquela pessoa e como você pode, então, levantar características, né, histórias, histórico, né, dessas pessoas, desse grupo de pessoas ou dessa pessoa específica. Então, sempre no primeiro encontro ali, se é uma palestra, você vai conversar com a instituição, você vai buscar informações. Se é para uma sala de aula, por exemplo, né? Não sei se você já é o professor dessa sala de aula, mas então você já conheceria melhor o grupo. Mas se você vai fazer uma palestra para uma escola, você vai conversar com a direção da escola, saber quais são as dificuldades, quais são as características daquele grupo. Ou se você vai atender realmente um cliente, um paciente, então você vai conversar com essa pessoa antes, vai saber toda o que se passou, quais são as características, qual é o formato da história dessa pessoa, para você então poder montar uma outra história que traga recursos e que traga soluções, né, para a vida dela, tá bom? Então, o primeiro caso, o primeiro ponto aí, né, sequenciado da Sofia Bauer, é meta, o que eu desejo comunicar. Então, por exemplo, na história de Davi e Golias, então Davi, ele enfrenta um gigante, né? Então, olha só que bacana. Então, né, a Bíblia traz Davi como um homem pequeno, né? Fraco, entre aspas, fisicamente, né? Diante de um gigante que ele vai ter que enfrentar. Ou seja, ninguém conseguia enfrentar aquele homem do exército inimigo, ninguém conseguia vencer aquele grande gigante guerreiro. Quem era Davi, né? Um camponês lá, um pastor de ovelhas, que iria então enfrentar, não tinha um preparo militar, não tinha um treinamento, mas ele ia enfrentar através da coragem, e é isso que a gente vai levantar aqui, tá? Uma pessoa que não tinha essa preparação, esse treino, mas que ia enfrentar alguém que era muito maior que ele, fisicamente, de um preparo, né? De uma vida ali voltada para a guerra, tá bom? Então essa seria a história desses dois personagens, Davi e Golias, né? Em que um é extremamente e que a história em si traz aí a ideia de que, logicamente, nessa briga aí, nessa guerra, nesse combate, quem vai ganhar é o Golias, né, que é muito mais preparado, muito maior e tal. E justamente a graça da história para você contar para pessoas que estão se sentindo fracas, estão se sentindo sem recursos para vencer o que está passando na vida, para pessoas que se sentem intimidadas com os problemas, com o que elas têm lá fora para enfrentar, tá? Elas estão se sentindo ameaçadas, né?
pelo tamanho do que elas têm que enfrentar lá fora. Então isso é bem interessante, né? Você trazer a história de Davi e Golias para esse tipo de pessoa aí, para esse tipo de grupo, né? Que acha que tem que enfrentar algo mais tão maior lá e que não sente esperança para vencer. Então você conta essa história para trazer o quê? Para orientar. Como é que você orienta para a solução, né? Então o que é que eu desejo comunicar? Eu desejo comunicar isso, superação de grandes problemas, tá bom? Então, olha só a meta, né, de você contar a história de Davi e Golias, né? É justamente superação de grandes problemas. Qual é a orientação para a solução? Ou seja, você vai orientar para a solução. Você vai orientar para a solução. A solução aí justamente, ou seja, como é que eu vou enfrentar um cara que é muito maior que eu, um problema que é muito maior que eu, e como é que eu vou enfrentar esse cara? Qual é a solução para enfrentar e vencer? Qual é a solução para enfrentar e vencer, tá bom? Então, eu coloquei aqui, justamente comparando com a história, o que é que você contaria, né? Que a fé e criatividade através do autoconhecimento. Então, olha só o que é que você está trazendo aí, né? Que Davi, ele busca em si uma consciência divina, uma consciência de Deus, ou seja, ele olha para dentro de Deus e diz assim, olha só, Deus, é fato que eu não tenho tamanho, mas existe uma solução e eu quero essa solução. Eu quero me sentir inteligente, eu quero buscar essa inteligência dentro de mim, essa inspiração. Eu sei que existe. Então, a ideia do Davi que busca em si, que tem certeza que nele existe uma divindade, existe uma consciência expandida, existe uma inteligência, existe um poder dado pelo próprio Deus que está ali dentro em forma de inteligência, em forma de engenhosidade, em forma de criatividade. Então esse poder é dado a Davi e ele diz assim, não, existe uma solução, talvez eu não esteja vendo, mas dentro de mim eu vou me concentrar, eu vou buscar, porque eu sei através do autoconhecimento que eu sou grande aqui dentro, que eu tenho um poder aqui dentro, né? Que eu consigo vencer, mas eu preciso então que a minha mente subconsciente, né, acesse o espaço divino em mim e traga e coloque para fora qual é a ideia, qual é a solução que eu tenho, que eu preciso agora. Então, quantas e quantas pessoas precisam hoje acessar dentro de si esse estado criativo, inspirado, divino, para encontrar soluções para grandes problemas em sua vida, né? Quantas pessoas? Então é isso que você vai orientar para essa pessoa. Olha, dentro de você existe um poder criativo, um poder divino, sobrenatural. Se isso coaduna com o mindset da pessoa, com a forma de ver da pessoa, usar a palavra Deus, usar divino, tá? Mas você pode então, após a anamnese e montando sua história, você pode trazer palavras que estejam perto do mundo dessas pessoas ou dessa pessoa, tá bom? 3, entremear palavras de ressignificadas, ou seja, o que é isso, né? Então, por exemplo, se eu tenho medo, eu vou dar um novo significado, ressignificar e dar um novo significado para a palavra, tá? Então, pequeno vira grande, fraco vira forte, medroso vira corajoso, né? Então, vê como essa história de Davi e Golias tem muitas palavras aí que eu posso trazer para ressignificar. Por exemplo, o pequeno se tornou grande, né? Acreditar produz vitórias. Otimismo e positividade criam emoções poderosas. Olha só que interessante. Então eu trago aí otimismo e positividade, porque o Davi ele poderia dizer, não tem condição, isso aqui é impossível, né? Eu não vou me meter nessa briga aí que não dá para mim, não tem condição. Então ele poderia trazer um pessimismo, que alguém poderia até dizer que é um realismo, né? Mas ele poderia ser pessimista aí. Ele poderia se sentir pequeno e então fugir. Ele poderia não acreditar na vitória dele, ou seja, desacreditar, não ter fé na vitória dele. Então, quando eu trago essas palavras aí de fé, de o pequeno se tornou grande, de o otimismo e a positividade produzem soluções e produzem, então, emoções poderosas, tudo isso aí vai, então, marcar o subconsciente da pessoa com essas trocas de palavras aí dentro da história. Então, a história em si, o conto da história,
tá grudando essas palavrinhas ali no subconsciente dele e no significado dele, que vai se modificando a partir do enredo da história. 4. Conexão problema versus solução. Problema versus solução. Veja só. Nesse problema, olha só, o problema, como é que eu me vejo, tá? Então, eu me vejo pequeno ou grande nessa situação aí. Vê que, olha que conexão interessante, só a forma de você ver. O problema, ele é solucionável ou não solucionável? Então, só a forma de você ver, eu já estou conectando o problema com solução. Veja só, tá? Então, a forma de eu ver, se eu me vejo grande, então eu já estou trazendo uma solução para o problema. Se eu vejo o problema solucionável, eu já estou trazendo uma solução para o problema. Ou eu já estou abrindo uma porta para, então, a solução aparecer, tá? Olha que interessante. Então, acessar a consciência divina trouxe ideias para Davi. O que é acessar a consciência divina? Então, olha, ele vai descendo, ele desce ali do consciente para o subconsciente, e desse subconsciente para um espaço, né, que a física quântica chamaria ali de vácuo quântico, ou onde tudo se cria, né, onde tudo se manifesta, que é o próprio reino de Deus ali, onde é o espaço de energia criativa, onde tudo se origina. Então, ele acessa isso para produzir ali do nada uma solução que foi o quê? Na história, né? Então ele gira uma pedra, né? Numa espécie ali de mecanismo da época, né? Então ele gira uma pedra, dando ali velocidade, direção para aquela pedra. Então ele acerta o meio da testa de Golias, e Golias ele desfalece e morre, tá? Então essa solução aparece ali através de um acreditar, de um descer dentro dele, de um introspectar, de um acessar o subconsciente, informações que existiam ali dentro, e também acessar uma consciência maior dentro dele, que conectou toda essa solução e disse isso é possível, e tornou então possível no mundo real, no mundo físico, né? No mundo de resultados, tá bom? Então essa seria a conexão problema versus solução. É você contar e explicar que ele acessou uma consciência mais profunda e inteligente dentro dele, então surgiu a ideia e surgiu a solução real no mundo para utilizar aquele artefato que acabou matando o gigante. Trazer à tona os recursos do paciente. Isso é bacana, por exemplo, né, quando você, e na aula passada eu falei sobre isso, né, quando você diz, olha, todo mundo tem um Davi dentro de si, tá? Você também pode acessar o seu Davi, pode acessar uma consciência divina, expandida, que te traz soluções. Basta você acreditar nisso. Então, você trazer à tona os recursos que estão ali dentro, né? Então, nós sabemos da potencialidade do cérebro, da capacidade de pensar, nós sabemos também da subjetividade aí, né? E da espiritualidade nesse contexto geral. A gente sabe também do quanto que a gente pode acessar uma consciência maior e então produzir de forma criativa, né, resultados no mundo real. E você vai então incentivando isso, né, nesse grupo, nesse cliente, nesse paciente, para que eles possam, dentro da linguagem deles, dentro do entendimento, dentro da mentalidade dele, entender, absorver essa ideia como uma ideia que como uma história, né, que vai produzir ali mais recursos. Porque muitas vezes a gente ouve, né, e é interessante, né, porque a gente ouve histórias bíblicas, por exemplo, mesmo, né, e a gente acha que aquilo só aconteceu com aquela pessoa porque ela é muito especial. Então Davi era muito especial, por isso que Davi teve essa ideia e matou o Golias. Mas quando você traz que isso é para todos, quando você traz que isso é algo inerente do ser humano, ter inteligência, ter criatividade, ter Deus dentro de si, ter uma consciência expandida e tal. Então, quando você traz isso, então a pessoa conecta. E a pessoa conecta buscando, então, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. E o subconsciente dela diz, então, olha, aqui tem inteligência, aqui tem recursos. E, por fim, a sugestão pós-hipnótica, né? Então, quando você diz assim, a partir de agora,
você não ficará mais longe do seu Davi, do Davi dentro de você. A partir de agora você conhece os recursos que você tem e você sempre terá força e criatividade diante dos grandes problemas. Olha que bacana, né? Então, toda vez que você pensar agora nos grandes problemas, você vai lembrar da grande força, maior ainda, que você tem dentro de si. Então, você remete a um futuro imediato próximo, e você sensibiliza toda essa força, esse poder, associando então com a memória do futuro próximo, constando então o problema nesse futuro próximo. Então, sugestão pós-hipnótica é quando eu estou remetendo aí, criando um link entre essa emoção e essa força da história que está sendo contada, né? De todos esses recursos que estão sendo levantados, e você cria um link entre essa sensação de poder e o enfrentamento que virá breve, né? Ou seja, ele já olha para o problema de uma forma diferente. Ele já olha para o problema de uma forma muito mais minimizada, muito mais diluída, né? E é isso então que causa a mudança, a ressignificação dentro de si e a busca pelo poder de superação, pelo poder de realização, tá bom? Então é isso aí. São esses 6 pontos. Gostei bastante dessa tabelinha, né? Que a gente trouxe aí para você do Manual de Hipnose Ericksoniana, mostrando então como você encaixar qualquer história dentro desses 6 aspectos aqui. Pode ser, como eu te falei, qualquer conto de fadas que você lembrar. Pode ser, sempre nos contos de fadas tem uma mensagem ali subliminar, tem uma mensagem escondida para que você encaixe em cada situação do dia a dia. Peguei Davi e Golias porque todo mundo conhece e porque é uma história de grande poder mesmo, porque todas as pessoas, de uma forma geral, né, estão enfrentando realmente muitas vezes que o normal é isso, né? Por exemplo, quando a pessoa procura ajuda, é porque ela está se sentindo ali um Davi no sentido de ser pequeno diante de um grande problema, né? E então ela não sabe a força que tem. E aí você está aí para você mostrar para essa pessoa, Davi, aí a grande força que ela tem e o quanto que ela pode superar vários Golias em sua vida, tá bom? Então essa foi a aula de hoje e até a próxima. Fica com Deus e obrigado.